As crianças chegam cada dia mais despreparadas para a alfabetização. Há pelo menos 3 ou 4 anos eu alfabetizo, tanto no presencial quanto no online, mas hoje em dia eu faço isso 100% online, a menos em um projeto que eu tenho aqui. Mas o meu trabalho é 100% no digital. E eu tenho notado que as crianças têm chegado cada dia mais despreparadas por falta de coisas que eu tive na minha infância e talvez você também. E as crianças de hoje em dia não têm mais acesso. Por exemplo, eu lembro que na minha infância eu brincava bastante de trava-línguas. Os meus pais tinham o costume de ler para mim, de contar histórias. Meu pai, inclusive, contava uma história que era a mesma história sempre, e eu amava a história, que era a história do sapo Popoca. Segundo meu pai, havia um sapo que morava debaixo da pedra, e chegava alguém, chutava a pedra, ele ficava sem casa. Daí ele ia morar embaixo de uma casa de papelão, uma caixa de papelão, e a caixa também era chutada e ele ia ficando sem casa. E aí tinha toda a saga até o sapo Popoca conseguir uma casa. Mas era uma história muito legal, muito interessante, e acima de tudo isso, eu cresci com a presença dos meus pais ali. Então, nas férias, na casa de minha avó, minha mãe fazia guerras de água com balões, meus primos participavam, guerra de acerola, tantas brincadeiras. Com meu pai, eu aprendi a soltar pipa, aprendi a jogar futebol e tantas coisas que eu vejo que as crianças de hoje em dia não têm. E isso, mesmo que não pareça, atrapalha a alfabetização. E eu vou falar sobre isso nesse vídeo. Mais uma vez, estou aqui com o meu caderninho. Vamos ao vídeo de hoje. Bom, o primeiro ponto que eu colocaria aqui é o excesso de telas. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso e talvez você nunca tenha ouvido. Mas, sobretudo para as crianças, o excesso de telas causa muita desatenção. Para os adultos também. Por quê? Nós, aos poucos, nos acostumamos às coisas muito rápidas. Então, a criança rola a tela ali e em 30 segundos ela já viu 1, 2, 3 vídeos. Ela está sempre buscando pequenos prazeres, pequenos estímulos. E na vida real, no mundo da alfabetização, não é assim que acontece. Porque para aprender a ler, leva tempo. Para ter uma aula, ela vai precisar prestar atenção ao que a professora está dizendo por 20, 30 minutos. Então, hoje é um desafio para os professores. Aqui no meu canal, você encontra vários recursos que eu estou criando para chamar a atenção das crianças, porque elas têm cada vez menos interesse e cada vez menos atenção. E um dos pontos é justamente o excesso de telas. Porque se elas têm a informação rápida, se elas querem assistir a um desenho e elas assistem ali tudo muito fácil, não precisa imaginar nada, quando chega na hora de ler, a criança vai ter a seguinte postura: bom, eu já tenho tudo pronto. Na televisão eu não faço esforço nenhum e eu conheço a história. Então, para que eu vou aprender a ler, que é uma habilidade mais difícil, se eu posso ter acesso às histórias aqui de um jeito mais fácil, assistindo? Então, essa mentalidade vai sendo formada nas crianças. E é necessário tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque ler é diferente de assistir. Vou dar um exemplo básico. Tem o livro A Canção de Natal do Charles Dickens e tem o filme, que é Os Fantasmas de Scrooge. Uma animação muito bem feita, muito bonitinha, não tenho nada contra. Mas se você assistir aos dois, o que acontece? No A Canção de Natal, você tem acesso à alma do personagem. Então você pode saber o que o personagem está pensando, o que se passa dentro dele, você se coloca no lugar dele. Quando você assiste ao filme, embora o filme não tenha nada de muito diferente no sentido história, o que acontece é que você não imagina, você não se coloca no lugar do personagem, você não se coloca na cena. E acima de tudo, você não tem acesso à alma do personagem. Você não tem acesso ao que o personagem está pensando, ao que o personagem está vivendo interiormente. E essa é uma das coisas mais necessárias. Por quê?
Porque eu posso assistir a um filme, por exemplo, falando de Jesus, mas é diferente ler as próprias palavras de Jesus e parar para pensar nelas, parar para meditar nelas. É diferente eu perceber a alma do Scrooge, como ele era ruim, como ele era ganancioso e a transformação que acontece com ele. Esse processo que a gente faz durante a leitura, de perceber, de meditar, também nos muda. Isso daqui é importante. Então, tome cuidado com o excesso de telas, principalmente para com as crianças, os seus alunos, se você tiver algum impacto sobre isso, e os seus filhos, porque o excesso de telas tira a nossa atenção e, além disso, existe um impacto nos nossos sentidos, tanto os sentidos externos, visão, audição e os demais, quanto nos sentidos internos. Então, a nossa imaginação é afetada pelo excesso de telas. A nossa memória é afetada pelo excesso de telas. Depois, inclusive, um dos meus próximos trabalhos vai ser uma pesquisa a respeito disso. Então, eu já ando pesquisando, já tenho interesse, mas quero aprofundar ainda mais. E fazer com que você saiba disso é o meu dever como educadora. Então, tome cuidado com o excesso de telas. Não estou dizendo para cortar de vez, não estou dizendo para ser rude com seus filhos, mas sente com eles, se eles já forem um pouquinho maiores, explique a eles e, acima de tudo, no terceiro passo, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas tente colocar momentos bons na rotina com o seu filho. Então, ao invés de somente tirar o celular e deixá-lo sem nada, coloque a sua presença. Então, você tirou o celular, mas naqueles 10, 20, 30 minutos, 1 hora, você vai brincar de pega-vareta com seu filho, você vai montar um quebra-cabeça com ele. Ou se você é um pai mais ocupado, coloque-o para montar um quebra-cabeça, diga que você vai fazer a comida e enquanto você faz, ele monta. Faz um desafio. Olha, será que você consegue terminar o quebra-cabeça até eu terminar a comida e a gente jantar? Então, faça esses momentos com o seu filho. Momentos de leitura que eu também vou falar aqui nos próximos vídeos. E o segundo problema, que advém do excesso de telas, é o pouco estímulo dos sentidos. Eu noto que as crianças de hoje, elas têm muito pouco acesso àquilo que o sentido fornece. Por exemplo, as crianças não têm mais hábito de pisar no chão, de pisar na grama, de ver animais. As crianças não têm mais o costume de ficarem paradas um tempo, olhar o céu, olhar as coisas que existem. E tudo isso faz falta para os sentidos e para a imaginação. Quando eu falo às vezes com a criança, qual é o feminino de cavalo? A criança trava assim. Tem criança que não sabe nem o que é um cavalo e não sabe que o feminino de cavalo é égua. Isso é justamente a falta de vivência, a falta de contato com o mundo real. E eu sei que às vezes, morando nas cidades, nós temos dificuldade com isso. Mas tente dar o máximo de experiências ao seu filho. Então, você vai ao mercado, dê o prazer do seu filho segurar R$ 2 ou R$ 5, segurar as moedas, pegar os produtos, te ajudar a pegar os produtos, se ele já tem idade para isso. Deixe que o seu filho caminhe, deixe que o seu filho corra, faça exercícios. Então, deixe que os sentidos do seu filho sejam estimulados. Leve-o a um parque para ver um pouco da natureza, estar ali sentado, ouvir os cantos dos passarinhos. Dê essa experiência para os sentidos do seu filho, porque na educação isso é importante. A capacidade de ficar atento, de prestar atenção às coisas, é muito importante para as crianças. Então, se você leva a criança ao parque, a criança tem contato com a natureza, pisa na grama, brinca de futebol contigo, joga pega-pega ali, correndo, brincando contigo, todas essas são experiências que ajudarão, que auxiliarão na alfabetização dele. Além disso, músicas infantis, O Sapo Não Lava o Pé, tantas outras músicas, trava-línguas, entregue isso para a audição do seu filho. Inclusive, a música do Sapo Não Lava o Pé, na minha época, tinha aquela coisa de trocar a vogal das palavras. E, por incrível que pareça, isso ajuda na alfabetização.
porque a criança nota que trocando a vogal, o som também é trocado. Hoje em dia as crianças não têm mais acesso a essas cantigas, a tudo isso. E sobretudo, nesse ponto ainda, eu quero te dar uma dica que é: converse com seu filho. Eu noto que hoje em dia os pais dão muitas coisas aos filhos, mas eles não dão mais a própria atenção e não dão mais um pouco de tempo, de qualidade. Então, talvez você não tenha o dia todo, eu compreendo a sua realidade. Muitos pais trabalham, assim como quando eu era criança, os meus pais trabalhavam. Minha mãe, inclusive, era professora na escola que eu estudava. Mas eles sempre tiveram tempo para mim. Então, 10, 20, 30 minutos, 1 hora, o tempo que você tiver, brinque com seu filho, sente para conversar com ele e não converse com seu filho como se ele fosse besta, como se ele não entendesse as coisas. Você não vai conversar como se conversasse com um adulto, mas procure conversar com ele, saber quais são os sentimentos dele, como foi o dia dele na escola e assim por diante. Alguns pais chegam já cansados e atarefados e precisam somente fazer atividade com o filho. E esse é o único contato que eles têm. Os filhos só estão com os pais em um momento de cobrança, em um momento de fazer atividade. Eu vou passar aqui uma coisa que minha mãe fazia comigo, que era o seguinte: ela dizia, eu estou trabalhando, você vai fazer a sua atividade e quando eu chegar eu vou corrigir. Então, eu fazia a atividade sozinha, minha mãe chegava e corrigia, e depois disso nós tínhamos tempo. Isso daqui tem um duplo benefício. Primeiro, você vai criando autonomia no seu filho e cria nele aquela consciência de que ele precisa prestar atenção na aula, porque você não vai dar resposta a ele, porque ele vai ter que fazer atividade. E o segundo ponto é que sobra tempo para você brincar, sobra tempo para você conversar e ser mãe, ser pai de fato. Estar ali com ele não somente com o chicote cobrando, mas estar com ele livremente, tranquilamente. E aí vem uma coisa: quando é que a gente deve começar o preparo para a alfabetização? Eu diria que o momento em que se começa a preparar a criança para a alfabetização é assim que ela nasce. Então, eu sei que parece algo exagerado, mas não é. Porque o preparo para a alfabetização vem de conversar com a criança, estimular a criança e responder aos estímulos dela. Então, quando a criança é pequena, ela começa a fazer pequenos balbucios, ela começa a tentar falar algumas coisinhas e você que é pai, você que é mãe, precisa estimular nesse momento. Então, quando a criança faz um barulho, você conversa com ela, você brinca com ela, tenta acertar aquilo que ela está querendo dizer, aquilo que ela está querendo balbuciar. Nessa idade de começo, eu indico que você não dê tela nenhuma. Por quê? Porque a criança precisa de contato com o mundo real. Ela precisa da sua mão tocando a pele dela para ter estímulos. Ela precisa de carinho da sua parte. Ela precisa de conversa. Então, você com a criança no colo, converse com ela, vá fazendo as coisas e dizendo, narrando para ela aquilo que você está fazendo. E com tudo isso você está fornecendo linguagem para a criança. E linguagem boa, linguagem bem mostrada. Leia para ela. Para as crianças menores, recém-nascidas, eu indico livros somente de imagem. Então vá ali vendo a imagem com a criança, dizendo para ela o nome de cada um daqueles animais que aparece, ou daqueles personagens que aparecem. Vá mostrando as cores para ela, conversando, dizendo quais são as cores. Isso tudo, além de preparar o seu filho para a alfabetização, vai formar entre você e ele um vínculo de amor que talvez outras atividades não trariam. Então, aí estão os 3 passos do vídeo de hoje. Com isso, eu espero que os seus filhos, os seus alunos estejam mais preparados para a alfabetização. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, porque a minha missão é todos os dias trazer vídeo e conteúdo que te ajude a educar melhor. Um forte abraço para você e até a próxima!